Antes de ler a palavra, eu quero pensar com você em algumas coisas. Quem aqui já fez trilha? Já fez? Trilha? Entrar ali, né? Se você entra ali, você tem um objetivo final. Ou você vai alcançar o alto do monte, ou você vai alcançar alguma vista, algum mirante. Mas eu queria comparar a nossa vida hoje como se a gente estivesse andando por uma trilha, por um caminho, que a gente sabe que o destino final é a eternidade, é se encontrar com Deus, mas que na nossa vida, quando a gente começa essa caminhada, assim que a gente nasce, a gente vai ter vários caminhos, mas só um caminho é a verdade, porque o próprio Jesus, em João, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero começar essa mensagem dessa noite pensando com você que você está numa grande caminhada, numa grande trilha. Você vai ter diversos caminhos para poder seguir. Você vai ter diversos lugares para andar, para passar, mas só um caminho vai te levar até o destino final, que é se encontrar com Cristo na caminhada. E quando você faz uma trilha, quem já fez, se a trilha for bem difícil e complexa, você precisa de quê? De um guia. Ou você vai pegar um mapa, ou você vai pegar um guia, ou você vai seguir as setas, né, as orientações ali do caminho, mas ninguém conclui uma trilha sem seguir uma orientação. Você não pode andar no meio de uma floresta, sem rumo, sem destino, achando que você vai chegar a algum lugar que talvez você nem sabe aonde é. Na nossa vida, irmãos, a gente anda assim, numa grande caminhada. Nosso caminho correto é Jesus, o destino é o Pai. E o guia é o Espírito Santo de Deus. O guia é o Espírito Santo. Ele que vai nos guiar. Ele que vai nos conduzir. É a voz dele que nós devemos seguir. São as orientações dele que nós devemos seguir. Ai, Lília, mas é difícil. São tantas vozes às vezes. São tantos caminhos. E não cai nessa, meu irmão, em nome de Jesus, de falar que todos os caminhos levam a Deus, porque isso é a maior mentira que o diabo pode contar para você na sua vida. Só um caminho conduz à salvação. E esse caminho é Jesus Cristo. Então não vem achando que, eu conheço esse guia, ele vai me levar. Eu conheço essa pessoa, é muito bacana, vai me conduzir. Eu vou aqui junto com fulano, com Beltrano, com A, com B. Só o Espírito Santo pode ser o seu guia na caminhada até o destino final, que é a eternidade. Porque o caminho se chama Jesus Cristo. E eu quero pensar com você, hoje, nessa noite, sobre 2 homens que andavam num caminho chamado caminho de Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém, cerca de 10 quilômetros ficava a cidade de Emaús, e eles estavam andando. E eu quero ler com você o finalzinho do texto, lá no verso 30, capítulo 24, verso 30. Lembra que a vida é uma caminhada. E quando eles chegaram no final, perto do destino, o verso 30 diz assim: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles, neste momento, foram abertos e o reconheceram. E nesse momento, Jesus desapareceu. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Até aí, irmãos. A Bíblia aqui vai contar a história de 2 homens que andavam por um caminho. Um caminho que tinha um destino, que era Emaús. E eles estavam ali andando, e quando eu olho para o caminho, quando eu penso nas lições do caminho, eu vejo que ninguém anda no caminho sozinho. Tem sempre alguém conosco. Se fosse para a gente andar o caminho sozinho, Deus tinha feito a gente uma ilha,
um ser que ia viver isolado de todo mundo. A gente passou ano passado por um período de isolamento, onde a gente não podia ver muitas pessoas, a gente tinha que ficar dentro da nossa casa. E foi fácil ou foi difícil, irmãos? Foi difícil. Às vezes a gente sentia a falta até daquela pessoa que a gente não gostava. Que é difícil ficar sozinho, é muito ruim ficar sozinho e passar os dias sozinho, sem ter companhia, sem ter com quem conversar. E a primeira lição que eu tiro do caminho, eu não vou ler o texto todo porque ele é bastante longo, mas a primeira lição que eu tiro é que os dois homens andavam juntos. E eles começaram a caminhar, e eles começaram a andar. Então, entenda uma coisa, você não vai fazer o caminho da sua vida sozinho. Vai ter gente andando com você. Pode ser seus pais, pode ser seu esposo, pode ser algum amigo. Pode ser que cada momento da sua vida você encontre pessoas durante o caminho. E não é assim na nossa caminhada da vida. Quando a gente estuda, a gente convive com algumas pessoas. Quando a gente é criança, a gente tem aquele convívio mais familiar. Aí a gente vai para a escola e conhece amigos. Aí a gente convive no meio dos amigos. Depois a gente começa a trabalhar e entra ali naquele círculo de amizade dos amigos. A gente encontra uma igreja, uma casa para poder ser nossa família. E a gente vai andando junto com os irmãos da fé, e assim a gente vai caminhando na nossa vida, e nesse caminho pessoas entram e saem do nosso caminho, até que naquela caminhada de duas pessoas entra um homem no meio do caminho deles, e começa a andar e a conversar. Jesus, a verdade, se aproxima de nós em algum momento do nosso caminho. Mas o verso 16 diz que quando Jesus se aproxima, os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Na nossa caminhada, nem sempre a gente reconhece de cara, rápido, a verdade que se aproximou de nós. Às vezes a gente duvida, às vezes, assim como esses dois homens estavam andando tão atordoados pelos problemas, tão cheio, sabe, de tristeza, de desânimo, de preocupação, de ansiedade, tão cheio de questionamentos. O que vai ser do amanhã? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer agora? E aqueles dois homens iam lá conversando e discutindo das suas preocupações. E a verdade, o próprio caminho se aproxima ao lado deles, vai andando com eles e eles não conseguem enxergar, pois os seus olhos estavam fechados. E o que fechava os olhos daqueles homens? As preocupações da vida, as inquietudes da alma, os questionamentos do futuro, os questionamentos do presente, porque eles não estavam entendendo aquilo que tinha acontecido com Jesus. E eu imagino aqueles dois homens discutindo ali tudo aquilo que tinha acontecendo. E aí quando Jesus se aproxima, Jesus vê o rosto deles entristecido e fala: sobre o que vocês estão falando? E Jesus entra assim na nossa vida. E aqueles homens, é engraçado, irmãos, quando a gente olha o texto, aqueles homens, eles vão olhar para Jesus e vão falar assim: como assim, você não sabe o que está acontecendo? E já percebeu que às vezes a gente chega para Deus e fala assim com Ele: Jesus, você não sabe o que está acontecendo na minha vida? Você não vê todos os problemas que eu estou passando, todas as lutas, todas as dificuldades. E ao invés da gente aproveitar a presença dEle e desfrutar de tudo aquilo que Ele pode trazer para a gente trata a verdade como se ela não soubesse aquilo que ela está fazendo. Olha a pergunta deles: você não sabe? Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe do que aconteceu aqui. E aí eles começam a discorrer todos os problemas. E sabe o que é mais incrível, irmãos? Quando eles discorrem, eles já sabiam da verdade. Se você for olhar lá no verso 20, 21, 22, eles vão falar que eles tinham a esperança que o Messias, que Jesus fosse o profeta que salvaria o povo, mas eles já sabiam que os discípulos tinham ido até o sepulcro e visto que lá estava vazio. Porque eles contam essa história: olha, o profeta Jesus, homem grande em feitos, diante de Deus, diante de todos, ele foi preso, foi morto. E agora alguns de nós disseram que ele não está lá. Uma mulher disse que ele ressuscitou.
a gente ouve a verdade, mas a gente não dá ouvido para ela? Quantas vezes a gente fala da verdade, a gente manifesta com a nossa própria boca a verdade, a gente externaliza a verdade, mas a verdade não está enraizada dentro do nosso coração. E a gente fica como aqueles dois homens, Jesus do nosso lado, e a gente, ao invés de aproveitar, a gente questiona. A gente começa a falar com ele, a falar. E aí a gente conta a nossa verdade, do nosso ponto de vista, da nossa ótica, achando que Deus não sabe de nada. Achando que Ele não sabe dos nossos desafios, achando que Ele não sabe dos nossos problemas. E aí eu percebo que falta fé na nossa caminhada. Porque a fé é acreditar justamente nas coisas que nós não vemos. Eles não tinham visto Cristo ressurreto ainda. E eles duvidavam ali, no fundo do coração deles. Eles estavam discutindo ali a dúvida. Como assim? As pessoas falaram que viram. Como assim? Um de nós? Eles faziam parte daquele grupo. Um de nós. Alguns de nós foram lá e viram o túmulo vazio. Eles ouviram, mas não creram, porque faltava fé. Faltava convicção da verdade. E aí Jesus olha para eles e fala: vocês são tolos. Vocês não sabem o que eu já deixei escrito na minha palavra. Vocês não sabem o que já estava predito que ia acontecer. Vocês não sabem do plano que já estava preparado. E é isso que Jesus fala para a gente hoje. Vocês já não sabem que no mundo vocês teriam aflições, mas eu deixei escrito: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês já não sabem que vocês poderiam passar pelo fogo, que vocês poderiam passar pelas águas profundas, que vocês não precisam ter medo, porque eu deixei na minha palavra escrito: não temas, eu sou contigo, eu te ajudarei. Vocês não sabem. A gente anda no caminho, meus irmãos, da vida, com a verdade ao nosso lado, questionando aquilo que está acontecendo, sem se lembrar da verdade que já está revelada na palavra, sem ter fé suficiente para colocar a palavra em ação. E a fé nada mais é do que acreditar naquilo que não se vê ainda, mas que existe. A fé é uma convicção tão grande, que pode acontecer o que for, que aquilo que você acredita não vai ruir dentro do seu coração. Você acredita aqui na eternidade que Jesus tem um lar para cada um de nós? Você acredita nisso? Levanta sua mão. Você acredita? E aí chega alguém aqui e fala assim: tudo mentira, não é. Você vai acreditar em quem? A fé é essa convicção que ainda que alguém chegue e coloque em dúvida aquilo que Jesus te ensinou durante toda a sua caminhada, você vai virar e vai dizer assim: eu tenho convicção, ainda que você não creia. Você pode achar o que você quiser, mas eu tenho convicção, porque o Espírito Santo de Deus me guia. Porque é o Espírito Santo de Deus que fala isso comigo ao meu coração. E a palavra de Deus confirma isso. Romanos 8,16 vai dizer que o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Lília, então quem confirma essa verdade no meu coração? Quem confirma isso que eu acho, que eu acredito? Eu nem tenho certeza, eu nem sei se eu acredito nisso. O próprio Espírito confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E a palavra tem promessa para filho de Deus. E a palavra tem destino para filho de Deus. A palavra tem descanso para filho de Deus. Deus não te colocou no mundo para andar num caminho sem destino e sem caminhada, sem lugar, sem rumo final. Você não está aqui nessa terra vagueando, subindo, sabe, uma trilha que não vai dar em lugar nenhum. Você tem destino, porque a palavra diz que o seu destino é a eternidade. Quando você recebeu o Senhor Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo, que te garantiu isso. Mas às vezes no
caminho, meus irmãos, a gente tem Jesus do nosso lado. A gente ouve muitas vezes a palavra e a gente continua duvidando daquilo que Ele pode fazer por cada um de nós. E quando eu vejo Jesus falando com aqueles homens, sabe, é como se Ele falasse hoje comigo ao meu coração e ao seu coração. Ouça tudo aquilo que já está escrito, mergulhe aqui na palavra, mergulhe nas escrituras, porque aqui está a resposta para todas as suas dúvidas e todas as suas perguntas. Irmãos, a gente tem que parar de achar que a resposta está nas pessoas, a resposta está em Jesus. A resposta está na palavra. A resposta está naquilo que o Espírito testifica no nosso espírito e confirma aquilo que a palavra diz que é verdade. Essa é a palavra de Deus para nós. O que você tem feito no caminho até aqui? Em quem você tem acreditado? Que vozes você tem ouvido? Mas ainda tem mais, irmãos. Quando eu penso em destino, eu entendo que Emaús era o destino humano daqueles dois homens. E não o destino divino. Afinal, Jesus deixou uma instrução para os discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Havia um lugar onde eles deveriam estar. E eles estavam pegando uma trilha para se desviar do caminho certo. Você está seguindo para o destino que Deus tem para a sua vida? Ou você está seguindo apenas um destino humano? Você está apenas seguindo aquilo que o seu coração quer, aquilo que a sua alma deseja ardentemente, aquilo que os seus olhos podem ver e que é a cobiça da carne, que é a cobiça dos olhos, que é inimizade contra Deus. Qual destino você tem seguido? Para qual lugar você quer ir? Para qual lugar você tem caminhado? Para qual destino você tem ido? Mas é nessa hora, quando eles chegam no destino, lá no versículo 28, é que a mudança começa. Porque a Bíblia diz que quando eles chegam no destino, Jesus faz como se fosse continuar andando, e aí eles fazem um convite. Fica conosco. Fica aqui, entra. Para aqui com a gente, já está tarde. E aí, irmãos, começa a trajetória de ser guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer no verso 30 que eles se sentam à mesa. E o sentar à mesa me remete à palavra comunhão. E quem estava aqui de manhã vai se lembrar que Noé era um homem justo, íntegro e tinha comunhão com Deus. E comunhão é ter harmonia no modo de pensar e sentir com o outro. Comunhão é estar próximo e viver na presença do outro. Você não reconhece a Cristo só quando você anda com Ele, mas quando você tem comunhão com Ele. Você pode andar a vida inteira na igreja, vir todos os cultos, todos os domingos, todas as quartas-feiras, todos os cultos de oração. Mas se você não souber o que é sentar à mesa com Ele para ter comunhão, você só vai ouvir a verdade e ela não vai entrar aqui no seu coração de verdade. E quando eles se sentam à mesa, a palavra diz que ao partir do pão, no momento da comunhão, os olhos deles são abertos. E eu quero te perguntar nessa noite, você tem tido comunhão com o seu Deus? Você tem sentado à mesa com Ele? Você tem dado lugar de honra a Ele na sua casa, na sua família e na sua vida?
Porque se não começar na sua vida, ele não vai entrar na sua casa. Se não começar na sua vida e na sua casa, ele não entra na sua família. Se não começar na sua vida, na sua casa, na sua família, ele não entra no seu ministério. Porque é tudo encadeado, irmãos. Se a gente não tem comunhão com Cristo, intimidade com Ele, eu e Ele, só nós dois, eu não vou conseguir estar aqui pregando nada. Sabe por quê? Porque não vai sair nada espiritual daqui da minha boca. Pode sair um discurso eloquente, bonito, palavra bacana. Mas palavra guiada pelo Espírito só sai da boca de quem tem intimidade, de quem tem comunhão. Você tem tido comunhão com Ele? Os seus olhos foram abertos no momento da comunhão? Ou você continua só andando pelo caminho, tendo Ele ao seu lado, mas sem deixar a verdade entrar no seu coração e fazer morada aí dentro? Você já fez esse convite? Vem, Jesus, senta aqui comigo. Porque tudo muda, irmãos, na caminhada desses dois homens quando eles fazem um convite. Tudo muda na história desses dois homens quando eles se sentam à mesa, quando eles vivem em comunhão. E hoje, irmãos, se você parar para perceber, o que o mundo quer é que a gente tenha qualquer coisa menos comunhão com Deus. Porque você não tem tempo, porque você está sempre correndo, você não tem comunhão nem com a sua família, porque cada um faz um horário, cada um tem uma vida, e vocês não sentam nem à mesa para almoçar juntos muitas vezes. E Jesus, ele deixou escrito o que fazer para ter comunhão com Ele. Lá no Sermão do Monte, ele disse: entra no quarto, fecha a porta, faz sua oração, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Ter comunhão com Jesus não é vir aqui na frente e pregar e cantar e falar uma palavra bonita e fazer uma oração. Ter comunhão com Jesus não é sentar aqui no meio de vários irmãos e estar aqui em adoração. Vai muito além disso. Se você acha que só isso daqui é comunhão, eu quero desconstruir isso na sua vida hoje e te dizer: comunhão começa na sua casa, você e Deus. Para de achar que você vai estar sentando à mesa só aqui. Porque tem muito mais no seu íntimo, no secreto com Deus. Tem muito mais para você mergulhar. Tem muito mais para você ouvir de Deus. Tem muito mais para você se encher do Espírito, irmãos. Aqui a gente enche todo mundo junto. Mas durante a semana, se você não se recarregar, você vai acabar com a sua bateria. Ou você não recarrega seu celular todo santo dia para não ficar sem carga. A vida com o Espírito tem que ser assim também, meus irmãos. Tem que recarregar todo dia. Tem que recarregar quando precisa. Quando a bateria está fraca, porque se a bateria está fraca, você não consegue usar alguns programas. Se a bateria está fraca, você não consegue fazer o que precisa. Se a bateria está fraca, você não consegue nem atualizar. Mas você não traz seu celular para carregar no meio de todo mundo, não. É lá quietinho, de noite, às vezes, no seu quarto. A gente tem que ser cheio, irmão, do Espírito Santo na comunhão. Na sua casa, no seu quarto. Lê a palavra. Ora, busca a Deus. Lília, é muito difícil, eu não consigo, eu penso em várias coisas, meu pensamento não firma. Meu irmão, começa, dá o primeiro passo. Chega para Deus com seu coração sincero e fala: eu quero te convidar, Jesus, assim como aqueles dois homens pararam no destino que eles achavam que era certo, eles pararam e te convidaram. Então eu quero te convidar aqui aonde eu estou. Vem. Assenta a mesa comigo. Parta o pão, para que os meus olhos sejam abertos e eu enxergue realmente quem Tu és. Parta o pão, Jesus, comigo. Divida aqui comigo. Hebreus capítulo 12, verso 25 vai dizer: tenham cuidado para não se recusarem de ouvir a voz daquele que fala. E esse versículo é muito forte, meus irmãos. Tenham cuidado para você não se recusar de ouvir a voz daquele que fala. Porque ele continua falando, meus irmãos. O Espírito Santo fala o tempo todo. Quem não ouve é a gente. O problema não está na comunicação de Deus, que Deus sabe se comunicar e muito bem.
O problema está aqui nos nossos ouvidos, que muitas das vezes estão tampados, nos nossos olhos, que muitas das vezes estão fechados. E o autor de Hebreus vai trazer essa exortação: tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se você não chamar ele para sentar à mesa, você não vai ouvir o que ele está falando com você, só com você. Se você não chamar ele para sentar à mesa, você não vai sentir o Espírito testificando no seu espírito, confirmando que você é filho de Deus. Se você não chamar ele para estar com você todos os dias da sua vida e andar ali, te guiar, te conduzir, você vai poder pegar qualquer trilha que não seja o caminho da verdade. E no verso 32, quando eles reconhecem quem Jesus é, Jesus sai da frente deles, aí eles voltam a conversar. E esse, para mim, irmãos, é um dos versos que traz mais impacto para a minha vida. Porque eles vão dizer assim: não ardia, não queimava o nosso coração. Em algumas versões está queimava, em outras está ardia. Mas não ardia o nosso coração quando ele falava conosco e nos explicava acerca das Escrituras. Quando você está no caminho e Jesus vai andando ali do seu lado, seu coração vai arder. Mas você só vai perceber isso quando você chamar ele para entrar na sua comunhão. Quando você fizer esse convite, ele se assentar à mesa e os seus olhos forem abertos. Quando você estiver ali, só você e ele, juntos, só vocês dois, vocês vão perceber que o nosso coração arde quando a palavra de Deus entra de verdade nele. Quando o Espírito fala, o coração arde, confirmando, testificando que nós somos filhos de Deus. E aí eu quero pensar com você um pouquinho sobre esse arder, sobre esse queimar. O Espírito Santo, ele tem várias formas de manifestação no Antigo e no Novo Testamento. E no Novo Testamento, uma dessas formas da presença de Deus, no Velho também, é o fogo. Moisés, quando foi receber os 10 mandamentos, ele subiu ao monte e ele falou com aquele povo: olha, vocês não se aproximem do monte, porque a presença de Deus está lá. E essa presença de Deus vai consumir vocês se vocês se aproximarem de lá. Eu posso citar outro texto para vocês também aqui da manifestação da presença de Deus, quando Elias vai guerrear contra os profetas de Jezabel, os profetas de Baal. E aí ele vai e molha todo aquele altar, todo aquele lugar, e ele faz uma oração. E a Bíblia diz que o fogo do céu desce e consome tudo aquilo que está naquele lugar. Então o fogo é uma manifestação da presença de Deus. E você tem o fogo como duas vertentes na palavra. O fogo, ele também vai falar do juízo de Deus que vai vir sobre toda a terra, que vai queimar toda a iniquidade, mas o fogo também vai falar sobre refinar, purificar e aquecer. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela entra para purificar, para refinar e para aquecer. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 7, Pedro vai dizer: olha, vocês estão passando por muitas provações, mas isso é para provar a sua fé. Assim como o fogo vem e refina e purifica o ouro, vocês estão sendo testados para purificar e para refinar a sua fé. E quando você refina alguma coisa, meus irmãos, ela fica melhor ou pior? Melhor. Quando você refina alguma coisa, quando você passa aquilo numa peneira, ela vai ficar melhor. Porque só vai ficar embaixo aquilo que é bom, aquilo que vai ser útil, e aquilo que fica em cima você joga fora. E o processo do refinamento do ouro com o fogo é exatamente esse: é tirar toda a sujeira, é tirar toda a impureza, é tirar tudo aquilo que não presta para que o ouro fique puro. E
a palavra de Deus, quando a gente ouve e ela arde em nosso coração, ela deve produzir isso em nós, um sentimento de que eu estou sendo purificado, eu estou sendo refinado, eu estou sendo melhorado, eu estou sendo transformado, eu estou crescendo, eu estou parando de tomar leite, eu estou buscando alimento sólido, porque eu quero aprender mais da palavra de Deus e arder, e queimar, e sentir esse fogo do Espírito. Agora, se você falar, Lília, eu não sinto meu coração queimar. Eu quero hoje te dizer que o Espírito Santo está aqui neste lugar e ele pode atear fogo aí no seu coração, aonde você está. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, a Bíblia diz que ele se manifesta como línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos. Então, aquilo que aqueles homens sentiram, aquele ardor no coração, sabe, queimando, uma coisa boa, estava refinando, estava purificando, estava abrindo os olhos, estava revelando a verdade. Quando nós ouvimos o nosso guia, se eu falar, remove toda a impureza e toda a mentira do nosso coração. Quando nós ouvimos o guia que vai nos conduzir para o caminho da eternidade, ele aquece o nosso coração com conforto e com consolo. Porque a palavra dele também nos anima, nos encoraja, nos consola. Nos diz, continue caminhando, ainda não é o fim. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com você, quer você passe pelo fogo ou pela água. E eu gosto muito desse texto, irmãos, de Isaías 41, porque ele vai dizer que você vai passar. Você vai passar pelos momentos difíceis. Você vai passar por momentos onde você vai achar que a vida está te queimando. Você vai passar por momentos onde você vai achar que você está se afogando. Mas a palavra de Deus, o Espírito confirma em nosso coração que Ele estará contigo e não deixará você se queimar e nem afundar. O Espírito Santo consola o nosso coração, mostrando que o amor de Deus nos impulsiona, nos constrange. Porque Ele morreu por todos nós, pecadores, pessoas que não merecem. Mas o amor dele vem e aquece o nosso coração. Quando você está se sentindo ali tão triste, tão sozinho, quando você passa por alguma perda na sua vida, quando você está passando por um momento de enfermidade, quando você está passando por um momento de dor, quem te consola, meu irmão, quem te aquece, é o Espírito. É a presença dele que vem e derrete o gelo, a frieza, e aquece o nosso coração. É a presença dele que vem e diz: meu filho, eu te amo. Eu tenho um advogado, Jesus Cristo justo. É a presença dele que vem e confirma através da palavra. O Espírito vem e testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos encoraja, meus irmãos. Confia no Senhor de todo o seu coração e não no seu próprio entendimento. Isso é palavra de encorajamento. Isso é palavra para dizer para você: olha só, se você está confiando só em você, não faz isso não, mas confia em mim. Eu estou contigo. Não temas. Não temas. E é engraçado que quando Jesus, ele começa a falar desse guia, desse consolador, ele fala com os discípulos assim: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o outro consolador não virá. Então vocês têm que se desprender daquilo que vocês estão vendo, para vocês viverem coisas sobrenaturais através daquilo que os seus olhos não podem ver. E esse consolador, irmãos, a palavra original é paráclito. E ele significa auxiliador, encorajador, mentor, defensor, guia. Guia.
mentor. Ele vai me ensinar aquilo que eu preciso fazer. Ele vai me guiar por onde eu preciso ir. Ele vai me ajudar nos meus momentos de fraqueza e de dificuldade. Ele vai me consolar quando eu estiver precisando ter as minhas lágrimas enxugadas, porque o salmista deixou escrito que Deus recolhe todas as nossas lágrimas. Ele vai dizer: filho, filha amada, eu estou preparando um lugar para você aqui na eternidade. Basta você acreditar. Agora, se você não quiser seguir por esse caminho, eu sinto muito. Porque na subida, até a gente chegar no destino que é a eternidade, só um caminho leva a Deus. Mas todos os outros caminhos levam ao lago de fogo e de enxofre e ao inferno. Não tem como a gente mudar isso. Porque o único caminho é Jesus. E aqueles homens, quando reconheceram a voz do Senhor, diz o verso 33, na mesma hora, eles entraram em comunhão, reconheceram o Senhor, a palavra ardeu no coração deles, a presença de Deus veio até a vida deles, alcançou a vida deles, purificou, transformou. E na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para o caminho certo. Eles entenderam que Emaús era uma trilha que não estava levando eles para onde Deus queria. Mas na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para o caminho certo. Voltaram para Jerusalém para estar com todos os outros irmãos. E chegando lá, eles foram relatar o que tinha acontecido com eles. E os discípulos disseram: é verdade, Pedro também já ouviu. É verdade. Aquilo que talvez você tenha ouvido no seu caminho, que talvez você não esteja entendendo, peça ao Senhor agora: Espírito Santo, seja o meu mentor, seja o meu guia, seja o meu intercessor, seja o meu defensor. Eu quero, Senhor, sentir o meu coração ardendo na tua presença. Se eles que ouviram a voz de Deus sentiram o coração queimar, você vai falar: Lília, mas Jesus não está aqui do meu lado para eu sentir o coração queimar. Eu vou te dizer que hoje é a presença do Espírito que queima no nosso coração. A gente não tem a presença de Jesus fisicamente aqui, mas Ele enviou o Consolador para queimar e para continuar ardendo no nosso coração. Só, irmãos, que tem algo que eu não posso deixar de falar com você. Essa palavra é muito linda, é muito maravilhosa. Mas Paulo, na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, lá no verso 19, ele vai dizer: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. E se ele deixou isso escrito para a igreja, é porque de alguma forma, ou eu, ou você, podemos em algum momento da nossa vida abafar. Sabe? Não existe fogueira que queime sem ter lenha, sem estar ali o tempo todo, sabe? Sendo soprada, para o fogo continuar, para o fogo não apagar. Porque você pode colocar fogo aqui numa fogueira agora, mas vai passar um tempo, o que vai acontecer? Vai apagar. E Paulo deixou isso escrito, não para o mundo lá fora, mas para a igreja do Senhor Jesus: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Lília, mas como eu apago o Espírito? A gente apaga o Espírito quando a gente deixa a carne falar mais alto do que ele. A gente apaga o Espírito quando a gente deixa o eu entrar na frente da vontade de Deus. A gente apaga o Espírito quando a gente ouve todas as vozes, menos a voz que é o nosso guia, que é o nosso mentor, que é o nosso intercessor, que é o nosso consolador. A gente apaga o Espírito quando eu dou mais ouvido para aquilo que as pessoas estão falando. A gente apaga o Espírito quando a gente dá voz ao nosso coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso.
A gente apaga o Espírito quando a gente sai da presença e da comunhão com Deus. Porque fica sem vir à igreja, fica na sua casa sem orar, fica na sua casa sem buscar. Você vai ser só uma brasa que foi tirada da fogueira e vai apagar sozinha. Porque a madeira, irmãos, para queimar, o fogo para aquecer, ele não surge do nada, tem que ter ali um incentivo para ele começar. Nosso maior incentivo é a morte de Jesus lá na cruz, que nos resgatou da morte eterna. E eu tenho que olhar para Jesus todo dia e dizer: Jesus, obrigada pelo seu sacrifício. Eu não vou menosprezar esse sacrifício. Eu vou fazer esse sacrifício valer a pena. E eu quero ter todos os dias no meu coração a chama desse Espírito acesa. Porque aqui eu quero começar a fluir e a incendiar outras pessoas que estão próximas a mim. Eu quero aquecer aqueles que estão com frio, aqueles que estão congelados. Eu quero ser um canal, Senhor Jesus, para ser utilizado na tua obra. Com o fogo que arde no meu coração. Eu quero, Espírito, que o Senhor me use para aquecer e para incendiar outros corações. Porque eu não vou deixar a chama do Espírito ser apagada. A gente está passando agora pelos Jogos Olímpicos. Não sei quem já viu. E um dos símbolos da Olimpíada é o quê? Aquela chama que nunca apaga. Que nunca apaga. A Olimpíada pode acabar. Vai voltar 4 anos para acontecer novamente. Mas eles sempre tiram ali um pouquinho do fogo e guardam. Mas se você não continuar colocando combustível naquele fogo, ele vai apagar. E uma das manifestações do Espírito Santo, querida, é esse combustível que é o óleo. O que faltou na lâmpada das 10 virgens? Faltou azeite, faltou óleo. E aí a chama delas apagou. Não deixe faltar óleo, não deixe faltar a presença do Espírito que vai continuar aquecendo o seu coração. Sempre que você lembrar da palavra, que você possa sentir o seu coração queimar e arder. Lilian, como eu sei que é Deus falando comigo? Não tem erro. Seu coração vai arder. Seu coração vai queimar. O Espírito vai testificar. O Espírito vai te dizer: vai. Ele vai te guiar, ele vai ser seu guia. Ele vai te tirar do caminho errado e ele vai te colocar no caminho certo. Mas não apaga o Espírito, meu querido. Não apaga a presença de Deus. Não apaga a chama que o Espírito colocou no seu coração uma vez. Não apaga. Não deixa que nada venha roubar a presença de Deus de dentro do seu coração. Nenhuma preocupação, nenhuma dor, nenhum lamento, nenhuma perda, nenhuma doença, nenhum desemprego, nem dinheiro, nenhum ídolo externo, nenhum filho, nenhum casamento, nenhum marido, nenhum namorado, nem a faculdade, nem os meus bens, nem aquilo que eu acho que eu tenho. Nada pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Nada! Porque se você coloca outras coisas no lugar de Deus, você vai abafar a chama do Espírito e vai apagar o fogo dele. E quem já saiu da presença de Deus uma vez sabe como é difícil e doloroso voltar e ser reaquecido novamente. Então não saia do caminho certo. Não vá para Emaús. Não vá para o destino humano, mas siga o destino eterno. Siga o destino que te leva até a presença de Deus. Para que o seu coração também arda em meio à comunhão, ao partir do pão. Para que os seus olhos se abram quando você estiver a sós com Jesus, conversando com Ele. Para que o fogo do Espírito não saia. Para que essa chama não deixe de queimar. Não apague o Espírito. E isso, irmãos, é uma ordem. Não é uma sugestão, é uma ordem. Não apague o Espírito. Aí você vai me dizer: Lilian, mas tem dia que eu venho na igreja, nossa, parece que o culto não acontece nada. Ai, cantou esse louvor, eu não gostei. Ai, essa palavra não tocou meu coração. Eu vou dizer uma coisa: o problema não é a igreja, o problema não é o louvor, o problema não é a palavra do pastor, o problema está em você que está deixando a chama do Espírito ser apagada.
Se há algo que eu tenho aprendido, irmãos, na minha caminhada com Deus, é que eu tenho que cooperar ali com a ação do Espírito Santo, porque Ele está falando e eu preciso dar ouvidos, porque Ele está falando e eu tenho que deixar Ele me purificar, porque Ele está falando e eu tenho que obedecer à voz de Deus. De manhã nós falamos sobre Noé e como ele foi obediente. E lá em Gênesis a Bíblia diz por 2 vezes que Noé fez exatamente tudo como Deus havia ordenado. É como se Noé estivesse subindo essa trilha e esse caminho, e ele não se desviou para a direita e nem para a esquerda em nenhum momento, porque ele ouviu a voz de Deus atentamente e ele obedeceu. Ah, meus irmãos, como a gente tem que aprender a obedecer a voz e o comando do Espírito no nosso coração. Como a gente tem que aprender a ouvir mais essa voz. Porque às vezes a gente entra aqui na igreja e a gente acha que a presença de Deus não está aqui, mas Ele está. Ele está. Ele está. Porque Ele não habita em templos, Ele está aqui dentro da gente. Então, quando a gente se reúne, irmãos, aqui realmente tem que fluir total a presença de Deus. Tem que arder, tem que queimar. E às vezes, se você acha que você não está ouvindo a voz de Deus, se lembra, decora esse versículo, 1 Tessalonicenses 5,19. Não apague o Espírito. Não apague a chama que Ele colocou em você. Não apague. Seja guiado por esse Espírito. Que Ele seja o mentor da sua vida. Que Ele seja aquele que te conduz. Quando você ouve 2 vozes no seu coração, você pode ter certeza que uma é a carne e outra é o Espírito. Siga sempre a voz do Espírito. Ande em obediência com a palavra. E deixa esse rio fluir, meus irmãos. Deixa o Espírito fluir através de você. Deixa esse fogo queimar no seu coração. E eu quero nessa hora te convidar a orar. E se você chegou aqui sentindo que a sua chama está apagada, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento e a dizer: acende essa chama, Senhor, no meu coração. Acende, Senhor, esse fogo mais uma vez aqui no meu coração. Acende, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, queimar mais uma vez. Eu quero sentir mais uma vez a Tua presença. Eu quero sentir mais uma vez o Teu fluir. Eu quero sentir mais uma vez, eu quero ouvir mais uma vez a Tua palavra, que me conduz, que me guia pelo caminho da verdade. Eu quero, Espírito Santo de Deus, ter plena comunhão, ter plena intimidade. Eu quero estar mais perto, eu quero estar junto. Eu não quero que o fogo, sabe, que essa chama se apague, Senhor. Eu quero estar sempre quente, eu quero estar sempre queimando de amor por Ti, Jesus. Se você deseja isso nessa hora, fique de pé, meu irmão. Fique de pé. Se você deseja queimar, se você deseja realmente que a chama do Espírito Santo arda no seu coração, fique de pé. Fique de pé e fala assim: Espírito Santo, se eu estiver indo pelo caminho errado, arda no meu coração aqui e me conduza agora pelo caminho correto. Se eu estiver pegando alguma trilha, algum atalho, Espírito Santo, levado pelo meu pensamento, pela preocupação com as coisas dessa terra, me mostra, Senhor. Abra os meus olhos, que eu tenha mais comunhão, que eu possa ouvir mais a Tua palavra, que eu possa confiar mais e viver de fé e não de vista. Que eu possa sentir a Tua chama acender cada dia mais no meu coração. E você não está dizendo isso para mim, meu irmão. Você dizer isso para mim e nada é a mesma coisa. Você está dizendo isso hoje para Deus. Porque eu não posso fazer nada por você. Mas o Espírito Santo, aquele que está aqui neste lugar, eu creio que nessa hora Ele pode fluir aí na sua vida, aonde você está, e reaquecer essa chama que foi apagada pelo desânimo, reaquecer essa chama que foi apagada pelas mentiras do diabo no seu coração, reacender essa chama que foi apagada pelas palavras das pessoas
pessoas que não te amam, que disseram que você não é nada, que você não vai chegar em lugar nenhum e que você não é capaz. O Espírito Santo nessa hora quer reacender o seu coração. E Ele te convida nessa hora a ouvir a voz dEle e a dizer: vem Espírito, vem Espírito Santo, venha nessa hora, Senhor, e arda em nosso coração